Segundo Allan Kardec, os males deste mundo estão em razão das necessidades fictícias que criamos para nós mesmos. Quem amorosamente nos conduz até vocês é o César Ayala. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, o Despertar Necessário. Hoje será a terceira parte, versando sobre o 5º capítulo de nosso segundo livro, que é o Evangelho. A Márcia Prazino já versou sobre o que é, para que serve, hoje é o como usar. A nossa gratidão a vocês, telespectadores, que são a causa do nosso existir, juntamente com os corações solidários e fraternos, empresas e emissoras parceiras. Deus os abençoe infinitamente. Seja bem-vinda, alma querida, eterna amiga, para mais um diálogo sobre o Cristo de Deus, mestre de nossas vidas. Obrigada, Sebastião, por essa oportunidade. É uma alegria muito grande participar desse canal, esse canal de luz que leva tantos ensinamentos, e essa oportunidade que você está me dando de trazer esse estudo, porque eu sou realmente muito apaixonada pelo livro, os detalhes que você coloca, e eu quero dizer aqui, para todos aqueles que estão nos ouvindo e vendo, seja em que horário for, que leiam o livro, que se debrucem sobre o contexto que o livro traz, que é o que nós iremos fazer hoje, nesse estudo de como usar o Evangelho à luz do sal da terra e a luz do mundo, como escreve Sebastião. Muito obrigada, querido irmão, alma querida de milhares e milhares de anos atrás. Muito obrigada. Com certeza, a gratidão é nossa. Então agora você assuma o leme, auxiliada pelo César Ayala, e eu fico na proa. Quando precisar é só me chamar, que eu venho te servir um chá, ou um café, ou um copo d'água fria. Me aguarde, porque fiz muitas questões aí para que você nos esclareça cada vez mais. Muito obrigada, Sebastião. César, você pode, por gentileza, colocar a apresentação? Então, nós estamos na parte 3, como o Evangelho, como usar o Evangelho. Pode passar, César. O capítulo 5, ele possui 4 itens. Então, como vimos, nós já estudamos 2. Não de uma forma muito profunda, porque poderia ter sido até bem mais profunda. Hoje nós estamos na terceira parte. Então, nós temos os objetivos. Pode passar, César, por favor. Como objetivo dessa nossa aula, dessa nossa conversa com o Sebastião, ponto inicial: como usar o Evangelho para viver com alegria e servir com amor. Mostrar que o Evangelho não é apenas doutrina, mas é uma experiência viva de amor. Outro objetivo: ressaltar que seguir os preceitos do Cristo nos transforma em luzes clarificadoras no mundo. Outro objetivo que queremos também atingir, esperamos que sim, é refletir sobre a postura interior diante dos ensinamentos divinos. Então, a nossa conversa com o Sebastião vai ser com várias perguntas, vários questionamentos, e trazendo tópicos do livro. E eu optei por essa terceira parte de entrar mais profundamente dentro do contexto, dentro do que o Sebastião pesquisou, para extrair também de outros companheiros espirituais essas mensagens profundas sobre o Evangelho.
Então, nós vamos refletir e vamos procurar demonstrar que olhar para o Evangelho é a autoiluminação que nós precisamos em nossas vidas. Pode passar, César. Então, como usar? Começamos lá. Pode passar, César. Já no início, Sebastião escreve: como usar o Evangelho para viver com alegria e servir com amor. Nosso primeiro objetivo. Pode passar, César. O Evangelho nos mostra o Senhor em todo sorriso e nos amando. Devemos fazer o mesmo, pois a esperança tem uma porta e um caminho, que é o Cristo. A frase tirada diretamente do livro. Pode passar, César. Agora são frases curtas, uma atrás da outra. Então, para tanto, cumpre-nos observar os seus preceitos libertadores e permanecermos atentos à nossa postura frente a eles, no afã de que nos transmutamos à sua imagem e semelhança, tornamo-nos luzes clarificadoras também, posto que o ser, pode passar, Sérgio, sofre uma transformação espiritual. Então, seguir preceitos libertadores promove uma profunda transformação espiritual, elevando a nossa consciência à energia interior. Eu coloquei essa foto da lagarta até a borboleta, porque a natureza nos mostra como a transformação se opera. A essência dessa borboleta já está na lagarta, mas ela sofre uma metamorfose à medida que ela vai evoluindo para ela se transformar nessa grande borboleta. E nós somos sementes de Deus. E como sementes de Deus, nós temos o Evangelho de Jesus, que nos dá o caminho de como processar e conquistar essa metamorfose na nossa alma, no nosso espírito. Pode passar, César. A nossa aproximação do divino, a atenção aos ensinamentos da essência divina, refletindo assim a sabedoria, a harmonia nas nossas ações. É no dia a dia, é no cotidiano que nós podemos colocar em prática a maneira de usar o Evangelho de Jesus. Pode passar, César. Segundo o Leon Denis, a aproximação do divino ela se dá através do desenvolvimento moral e intelectual, da prática do bem, da busca pela verdade e do cultivo da espiritualidade. E o Leon Denis, ele enfatiza a importância do trabalho, do amor e da oração como caminhos para a nossa elevação espiritual e a conexão com o Criador. A parte que é nossa, ela deve ser realizada por cada um de nós, sem terceirização. Pode passar, César. Cada indivíduo, continua Leon Denis, ele possui potenciais da alma, como a vontade, a consciência, o livre-arbítrio, que podem ser desenvolvidas para alcançar essa evolução espiritual e essa aproximação do divino. É uma pergunta. E o livro é o problema do ser, do destino e da dor. Você gostaria de falar alguma coisa aqui, Sebastião? Não, está tranquilo, pode seguir. Então segue, César, por favor. Influências. Nós temos influências positivas no nosso ambiente de vida. É importante ter essas influências positivas, porque existem também aquelas que são negativas. Ao nos transmutarmos, irradiamos luz
e positividade, inspirando e elevando as pessoas no ambiente ao nosso redor. Quando nós quando escolhemos esse pensamento positivo, quando nós escolhemos viver de uma forma mais light, não significa que não podemos ser alegres, extrovertidos, tudo isso faz parte da nossa vida. Mas o importante é nós sentirmos que somos influência positiva, assim também nós vamos receber a mesma influência positiva de volta para nós. Pode passar, César. Aí eu já entrei um pouco nas pesquisas do Sebastião. Ele pegou o livro da irmã Joana de Ângeles, A Vida e a Morte, é lá no capítulo 10. Então, eu tirei as seguintes reflexões. A reflexão sobre a vida e sobre a morte são transições. A passagem da vida para a morte ela é vista como uma transição natural, segundo a visão espírita, e nos traz, de fato, novas oportunidades de crescimento. Então, nós temos essa importância do autoconhecimento, essa essência que nos prepara para essa transição e para essa evolução espiritual. A morte, ela é uma continuidade. A morte ela não representa um fim absoluto, mas sim o início de uma nova experiência. Pode passar, César. Então, na visão espiritual, a vida e a morte, nós temos que compreender que a morte, pela ótica espiritual, ela vai nos proporcionar serenidade e propósitos diante das dificuldades. O Evangelho, como guia, ele vai nos orientar na superação desses desafios cotidianos, vai nos oferecer ensinamentos e consolos e também esperança. A transformação e a evolução moral de cada um de nós, ela deve ser aplicada aos ensinamentos que o Evangelho traz para nos transformar os sofrimentos e também o aprendizado que vai nos inspirar nessa evolução moral contínua. Pode passar, César. E aí eu fiz uma pergunta para você, Sebastião. Quando você abordou o tema de morte no seu livro Sal da Terra, Luz do Mundo, você utiliza a profunda reflexão da irmã Joana de Ângeles, que ela afirma o seguinte: a morte não é fim, mas é o prosseguimento da vida em outra dimensão, onde o espírito colhe os frutos das suas semeaduras terrestres. E aí eu gostaria que você trouxesse para nós o que levou você a escolher essa mensagem dentro do tema Como Usar o Evangelho. Como nós analisamos, quando nós analisamos o mantra de Francisco de Assis, nós chamamos de oração, mas na realidade é um mantra. Ele fala da morte do homem velho para o nascimento do novo ser. Porque evangelho bem vivido é morte e renascimento a todo instante. Morre o pensamento negativo para nascer o positivo. Morre o ser pessimista para nascer o otimista. Morre a ignorância para nascer a sabedoria, a treva para nascer a luz e assim por diante. Por isso, morte e vida é esta continuidade. Morre numa dimensão puramente biológica para nascer a mesma energia numa outra dimensão superior que nós chamamos de dimensão perispiritual, porque o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito, conforme está no item 24 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o próprio perispírito vai morrendo as camadas inferiores e nascendo em camadas superiores.
Então, num dado momento, morre até o modelo organizador biológico, porque não precisamos mais de um corpo de carne. Mas permanece outras dimensões perispirituais, por intermédio das quais criaremos novas realidades em campos ou em dimensões mais sutis ou mais rarefeitas. Que lindo, Sebastião. E é algo que é fatal para todos nós, é uma fatalidade. Cada um de nós, chegará um momento que retornaremos ao plano espiritual, querendo ou não. Pode passar, César. Aí eu fui na reflexão do campo mental. Também você se aprofundou com a irmã Joana de Ângeles, então essa energia criativa do campo mental é considerado fonte de energia criativa capaz de influenciar a realidade das nossas experiências. Essas influências, nossos pensamentos, atuam diretamente na formação da realidade, moldando situações e ambientes ao nosso redor. Então, nós temos que ter uma disciplina mental, e é fundamental para o equilíbrio emocional e espiritual de cada um de nós, promovendo assim o autodesenvolvimento. Pode passar, César. Dentro desse campo mental que nós estamos estudando, o Evangelho. Como entra o Evangelho? Porque o campo mental é uma influência diretamente na nossa evolução espiritual, moldando os nossos pensamentos e atitudes na nossa jornada de crescimento. E o Evangelho ele serve como instrumento para harmonizar a mente, promovendo os nossos pensamentos positivos e atitudes elevadas no nosso cotidiano. Então, essa transformação interior, praticar esses ensinamentos do Evangelho, vai fortalecer a nossa mente, ampliando a nossa capacidade de transformação interior e evolução. Pode passar, César. Todos são contextos do livro do Sebastião que eu trouxe daquilo que ele estudou e vou terminar com uma pergunta para ele. Então, as influências dessas decisões diárias que nós temos, o campo mental ele nos orienta os pensamentos, as emoções, as nossas escolhas, moldando o nosso comportamento no cotidiano e formando a nossa consciência ou inconsciência. E essa transformação pelo Evangelho incentiva essa mudança interna fundamentadas nos valores éticos e espirituais e profundos, que vão nos fortalecendo e vão criando possibilidades de fortalecer nesse campo mental, onde nós vamos aplicando os ensinamentos evangélicos como propósito, como muito bem colocou o Sebastião no título do livro, O Sal da Terra e a Luz do Mundo, que Jesus falou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Pode passar, César. Então, faremos uma reflexão sobre o campo mental. Pode passar. E eu pergunto para você, Sebastião, qual a importância do campo mental como força criadora e modeladora da realidade espiritual e material? Como nós podemos compreender, à luz do Evangelho, que nossos pensamentos não apenas refletem nosso estado íntimo, mas também influenciam diretamente a nossa sintonia com o plano superior? E de que forma o cultivo do pensamento elevado pode nos tornar verdadeiro sal da terra e luz do mundo no cotidiano? Então vamos lá. Com Joana de Ângeles, nós temos o Evangelho, força, vitalidade e vida. Com Emmanuel,
ele está em nosso espírito, nos mais íntimos reforços de nossa consciência e de nosso coração. Com Emmanuel ainda, a mente ou o cérebro espiritual constrói a superconsciência, o cerne do espírito, o reino de Deus em nós. E para Joana de Ângeles, a mente é uma emanação do espírito. É uma fração, um setor que nós chamamos de laboratório, na qual nós vamos criar e, ao mesmo tempo, exercitar o que chamamos de potências da alma, nesses expedientes ou nesses departamentos, segundo Emmanuel, conforme a obra Pensamento e Vida. O campo da inteligência, da imaginação, da memória, do desejo. E nós começamos a orar, por exemplo, acionando os nossos desejos. Então a oração começa na feição de simples desejos. Mas os desejos para André Luiz são entidades tomando a forma correspondente. Ou seja, eu estou criando um ser. Não por acaso Kardec, no capítulo 27, item 23, afirma com tranquilidade e de forma inequívoca que a oração é a primeira filha da fé. E se a fé é uma entidade de alta hierarquia, conforme Amélia Rodrigues, na obra Pelos Caminhos de Jesus, lá no capítulo 23, e na obra Jesus no Lar, Emmanuel, por Chico Xavier, também afirma que virtudes são entidades de alta hierarquia. Então, na oração, a gente começa a criar um ser na feição de simples desejos, que são entidades. Desejos que tornam-se alavancas e vão mover os sentimentos que nós queremos promover. Sentimentos esses que vão transformar-se em novos pensamentos, a nossa força de atração para que esta criação se dê. Então, no sentido de cultivos, valores e potências, o pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Como dissemos na etapa passada, nós podemos criá-los ou manifestá-los de nossa essência, também manifestá-los da consciência cósmica como instrumentos divinos. Então, em linhas gerais, para o momento. Que riqueza! Obrigada, Sebastião. Tem uma frase do Leon Denis que eu acho linda, que ele diz: a alma é uma chama que pode crescer em luz e calor, à medida que se alimenta da verdade e do amor. Então, você com a sua poesia maravilhosa no livro, maravilhoso. César, pode passar, por favor. Exemplo da nossa Anne Frank. Eu peguei, vai ter o livro que eu vou colocar lá, que você acionou. É um milagre de eu não ter abandonado todos os meus ideais, e eles aparecem tão absurdos e impraticáveis. Aqui, a Anne, ela expressa a força da esperança em meio ao horror da guerra, o que nos leva a pensar sobre a resiliência da fé na humanidade. Então, pode passar, César, por favor. Nós sabemos o quanto essa moça sofreu. E eu, baseando-se no que eu li no teu livro, me inspirou também me lembrar desse livro do José Mauro de Vasconcelos, Meu Pé de Laranja Lima. O menino diz assim para o pé de laranja lima: a gente mata no coração, vai deixando de querer bem e um dia a pessoa morreu. É um livrinho que traz para nós reflexões, né? Esse trecho
fala sobre o luto emocional e o distanciamento afetivo com uma simplicidade que toca profundamente os corações, os nossos corações. Então, nós temos, às vezes, influências de livros que nós lemos, aquilo que acontece na história, personagens que trazem para nós, que viveram o Evangelho, de como usaram o Evangelho de uma forma no cotidiano, através da poesia, do sofrimento. Então, pode passar, César. E esse livro me fez colocar essas perguntas também para você. A importância da fé e da perseverança, a relação entre ciência e espiritualidade, e os conflitos internos e as contradições humanas que acontecem com cada um de nós. Às vezes nós estamos bem, às vezes não estamos bem, sentimos insegurança. O que acontece, essas turbulências na vida da gente, Sebastião? Vamos começar do final para o começo. O que chamamos de conflitos internos e as contradições humanas, no ontem ou no passado recente ou até remoto, nós acreditarmos de tal forma ou de tal modo, ou seja, a nossa fé, o nosso conhecimento dizia tal coisa. E hoje, com o conhecimento mais vasto, com a fé mais raciocinada, senão vivenciada, à luz da esperança, que é uma entidade que construímos, que é uma virtude, é um ser, é uma lei em nós. Lembrando que a perseverança ao lado da esperança, que é a sua irmã gêmea, não só são alavancas promotoras da fé, porque se eu não tenho fé, não tem motivo para ter esperança, porque a fé, o conhecimento prévio é que vai me motivar a alavanca da esperança para a construção de uma nova realidade. E a relação entre ciência e espiritualidade, porque, segundo Einstein, a ciência sem a espiritualidade, sem esta fé esclarecida, é manca. E a fé sem a ciência de comprovação daquilo que se crê é cega. Por isso, se eu sei, se eu penso, se eu faço, é porque eu tenho as bases fundamentais que preciso da fé como conhecimento vivenciado, da esperança como motivação para prosseguir e da certeza que nesta perseverança, na repetição das etapas até a sua concretização, para ficar a contento de acordo com o nosso propósito, nós vamos precisar não só da ciência, mas da espiritualidade, conforme já falamos, para a solução dos nossos conflitos e dentro desses propósitos que em determinados momentos parecem contradições humanas, porque eu busco a felicidade aqui, que é uma contradição, e ela não está aqui. Ela está em minha consciência ou noutras dimensões conforme busco. O que temos aqui são pequenos momentos que nos trazem bem-estar. Mas um bem-estar constante pode ser aqui também, segundo Kardec, que a felicidade pode ser deste mundo, conforme colocamos em nosso primeiro livro, na página 250, e que consta em obras póstumas. Mas é a felicidade de uma consciência tranquila à luz do dever fielmente cumprido. E eu só posso levar isso a efeito por uma fé esclarecida, por uma espiritualidade sem cercas, sem amarras, numa linguagem universal, e tendo a filosofia como uma alavanca para o estudo, a ciência como mecanismo de comprovação, para que essa espiritualidade possa, de fato, ser exercitada no processo tanto de autoiluminação quanto de expansão da minha própria consciência. Muito obrigada, Sebastião. Muito bem explicado e
vai nos auxiliar muito, a mim principalmente. Pode passar, César, por favor. Luminoso. Exala equilíbrio, segurança, autoconquista, transforma-se em um polo de atração que beneficia todo aquele que se lhe acerca, porque a sua exteriorização é benéfica e enriquecedora. Tudo que o Sebastião acabou de falar para nós. Eis um instante em que a criatura, a criação e o Criador se tornam uma unidade indissoluvelmente coesa, perenemente harmônica, profundamente solidária e eternamente fraterna. Palavras ipsis literis do livro. Pode passar, César. O luminoso e a unidade. Fonte de equilíbrio. O luminoso simboliza equilíbrio e segurança interior e autoconquista, tornando-se um foco de energia positiva. Energia benéfica para todos. Então, é uma energia do luminoso que se exterioriza, beneficiando e enriquecendo todas as pessoas em seu redor. Unidade com o todo. É o momento dessa união entre criatura e criação e criador em harmonia, fraternidade eterna. Pode passar, César. A minha humilde, vamos dizer, definição. Aí, Sebastião escreve: semear em seara alheia o que estimaríamos colher não é um simples convite, é uma mera recomendação da lei. Trata-se de uma condição sine qua non para permanecermos em sua seara, não como pedintes, mas na condição de ovelhas complacentes e servidoras como unidades componentes de um só rebanho, pela conduta coerente com os seus ensinos. Nele nos tornamos uma só alma, vivendo e nos movendo sobre a égide de um só condutor, Cristo de Deus. Também do livro. Passa, por favor, César. Então, semear para colher. As definições que eu fui colocando. Doação e empatia. Isso é oferecer ao próximo aquilo que nós desejamos receber, que representa o verdadeiro cumprimento da lei divina e fortalece os laços humanos. Outro ponto, essa colaboração espiritual. Quando nós praticamos o bem, nós deixamos de ser apenas pedintes espirituais e acabamos nos tornando colaboradores na obra divina. Coerência e unidade é viver em harmonia, guiando pelos exemplos do Cristo, aliás, guiados pelos exemplos do Cristo, significa alinhar as nossas palavras e ações em busca do bem comum. Então, o trabalho desinteressado é a forma pela qual nós podemos executar, e isso tudo vai nos proporcionar inegáveis benefícios. Tudo isso está, é uma definição que eu fui colocando pela colocação do Sebastião no livro. Pode passar, César, por favor. Então eu pergunto, eis o instante em que a criatura e a criação e o Criador se tornam uma unidade indissolúvel. Sebastião, fala para nós sobre isso. Vamos começar do micro na direção do macro. Então, quando analisamos pequenos seres compondo os próprios átomos do mundo biológico, de acordo com os elementos intratômicos, subatômicos até os infratômicos,
eles vão se harmonizando entre si, construindo realidades harmônicas nesses mundos infinitesimais, e nós vamos formando átomos homogêneos na sua respeitabilidade dos elementos que o constituem, no que nós chamamos de ação intraatômica, porque é entre os elementos atômicos, e esses seres vão se harmonizando de tal modo que eles compõem, de fato, um todo, um ser uno, indivisível nesse sentido. E como o corpo físico é feito de átomos que se unem para compor moléculas, estas moléculas se harmonizam na direção do mais alto e de acordo com a necessidade evolutiva do contexto que as integra. E elas se ordenam compondo as unidades celulares, que são pequenas almas, na confecção dos tecidos, que são seres que as unem, porque tecidos também são seres, têm sua vida própria, têm sua consciência. E esses se unem para formar algo maior, que é o órgão, ainda no corpo biológico, e depois órgãos formando sistemas, que é um todo, que os integra, mas se comporta como um. E o menor processo de desajuste ou desalinho de tecido dentro de um órgão, ele adoece. De célula dentro do tecido, ele adoece. De moléculas dentro da célula, ela adoece. De átomo dentro das moléculas, elas adoecem. E assim, órgãos em desarmonia com o sistema todo, o sistema todo adoece também. Quando nós percebemos como seres humanos e nos alinhamos com Jesus para pensar como ele pensou, sentir como ele sentiu, falar como ele falou e viver como ele viveu, a semelhança das moléculas que começam a enxergar com os olhos de sua consciência o contexto onde vive. E nós começamos a enxergar com os olhos da nossa consciência mãe o contexto crítico que vivemos, mas chega um degrau tamanho de unificação com ele, que a nossa totalidade, o nosso espírito como um todo, começa a enxergar o mundo com os olhos da consciência que rege o mundo, que é Jesus, o Cristo de Deus. E a todos, como o Cristo nos integra e como mestre, modelo e guia nos conduz. Que lindo, Sebastião. Muito obrigada. Vamos enriquecendo cada vez mais os conhecimentos do livro com essas colocações suas tão fantásticas. Muito obrigada, Sebastião. Pode passar, César. Vamos continuar. Então, eu coloquei aqui, do original também do livro. Quando nos dispomos a amar sem preterir e auxiliar desinteressadamente, os músculos da mente e as fulgurações da consciência, que por aquelas se expressam, tornam-se cada vez mais graciosas e expansivas, em razão da ginástica moral a que procedem à luz do amor sem condição. Você escreveu isso maravilhoso, lindo texto. Pode passar, César. Então, o poder do amor incondicional. O amor sem preferências. Praticar o amor incondicional significa amar, ajudar sem esperar nada em troca, ampliando nossa consciência. Fortalecimento da nossa moralidade é um exercício constante do amor incondicional, que vai fortalecer a nossa ética e torna os pensamentos mais abertos e generosos.
Através do crescimento e harmonia, a prática do amor incondicional promove esse crescimento interior, harmoniza as nossas relações pessoais. Pode continuar, César. Então, Sebastião escreve: ao permitirmos que a energia circule de forma equânime e permanente, tanto do íntimo para a periferia, quanto desta para o íntimo, todas as forças correlatas se renovam num contínuo infindo, alternando os rumos do insensível presente, reparando os possíveis equívocos incrustados no passado recente ou remoto e construindo o porvir repleto de paz e de plenitude. Olha que lindo texto esse do Sebastião. Pode passar, César. Então, esse fluxo harmônico da energia seria a renovação das forças vitais. A circulação equânime de energias renovada, ela vai renovar as forças do nosso ser, promovendo vitalidade e bem-estar. Então, a transformação e a reparação vem através do fluxo contínuo que vai permitir transformar o presente e reparar os erros do passado, trazendo um equilíbrio interior, preparando-nos para o futuro. Então, a energia harmoniosa, ela prepara um futuro de paz, plenitude e também de existência equilibrada. Foi a maneira como eu defini esse texto lindo do Sebastião. Pode passar, César, por favor. Então, não por acaso, escreve Sebastião, a Marte do cristianismo acrescenta, que é a irmã Joana de Ângeles. Pode passar, César. Aí ele traz o texto dela. Uma atitude mental afável, amorosa, é a melhor receita para o sofrimento, porquanto reharmoniza a energia espiritual que vitaliza o corpo e desconecta as engrenagens das doenças que nelas se instalam como efeito dos distúrbios da consciência de culpa influente dos atos pretéritos, quer dizer, lá dos atos passados. Pode passar, César. Esse é o conselho da irmã Joana de Ângeles, trazido pelo Sebastião, lá original do livro. Então, a postura amorosa, continua Sebastião, ela desperta a consciência de si mesmo, anulando os fluidos perniciosos que abrem um campo à instalação das doenças incuráveis, portanto, dos sofrimentos dilaceradores. Pode passar, César. A energia gerada por uma consciência em paz, favorável ao desdobramento dos sentimentos de amor profundo, é responsável pela libertação do sofrimento. Veja que eu coloquei uma foto bem moderna, de uma pintura moderna, mostrando como, quando nós temos essa energia gerada através da positividade, que isso nos liberta realmente, cria um campo de esperança na nossa alma. E aqui eu trouxe em forma de uma foto para mostrar isso, como nós podemos transitar com mais facilidade na nossa vida. Pode passar, César. E exemplo do dia a dia. Desse modo, diante dos karmas extremos, o amor é o recurso exato para trabalhar a lei de compreensão ou de causa e efeito, alterando-a
para melhor e dando-lhe um sentido de felicidade, porque acontece no nosso dia a dia os imprevistos, as turbulências que nos causam dor, mas para tudo tem solução quando nós estamos ligados ao divino. Pode passar, César. E Chico Xavier traz para nós a seguinte frase: a luz ela não deve ir muito adiante, nem muito atrás. Para que nós possamos enxergar, é preciso que ela caminhe ao nosso lado. Olha que conselho que o Chico dá para nós. Pode passar, César. Tudo é energia no universo. Vivendo-se num mundo em que tudo é energia, sob diferentes aspectos de aglutinação de moléculas, o pensamento também pode e deve engendrar mecanismos propiciatórios ao surgimento de forças psíquicas que trabalham pelo bem-estar e superam as construções do sofrimento. Pode passar, César. Então eu pergunto, Sebastião, ao refletirmos sobre o autoconhecimento em suas obras, os ensinamentos de Joana de Ângeles, que afirma a consciência desperta pelo sofrimento é o ponto de partida para a libertação interior, ela diz para nós. Então, eu perguntaria, como interpretar essas ideias à luz do Evangelho, da vivência espírita? De que forma o autoconhecimento, mesmo quando impulsionados pela dor, pode nos conduzir a uma verdadeira transformação moral, para nós cumprirmos o nosso papel de sermos, de fato, o sal da terra e luz do mundo, que Jesus nos confiou. Fala para nós alguma coisa sobre isso. O ideal seria, conforme Carlos Drummond de Andrade, que a dor é inevitável, ora o sofrimento é opcional. Mas se buscarmos Joana de Ângeles na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, na lição A Paciência, ela vai dizer que dor é bênção e Deus a envia somente aos seus eleitos. Mas noutra lição do mesmo Espírito, ainda assinando como Espírito amigo à época, Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 vezes a mais. Leon Denis, estudando a pauta que deu origem ao problema do ser, do destino e da dor, ele narra que todas as causas do sofrimento têm a sua origem no orgulho e no egoísmo. E conscientes com Emmanuel, quando dita a única mensagem dele no Evangelho e na codificação, que o egoísmo é filho do orgulho. E se o contrário do orgulho é a humildade, bastar-nos-ia trabalhar a humildade diante das situações sem sofrimento. Porque o sofrimento é opcional. Na realidade, o amor, conforme colocamos em nosso primeiro livro, ele nos convida a vezes incontáveis. Agora, quando nós não ouvimos, a dor chega como mensageira divina, não convidando, ela chega exigindo mudanças. E se não mudarmos, até o nosso corpo ela leva, se for o caso. Por isso, esse sofrimento que nos leva ao despertar é porque cansamos de sofrer. O sofrimento é tamanho e chega um momento, à semelhança de André Luiz, que sofreu durante 8 anos tormentos tenebrosos. E chega um momento que ele se rende, porque ele não acreditava em Deus, e se rende ao Senhor Supremo.
E quando se rende, o socorro chega de imediato. E esse despertar de consciência é quando esse sofrimento torna-se quase insuportável, a dor com ele, porque ela é inevitável, ela faz parte do processo evolutivo, se eu não aceito o convite do amor. Porque a dor é uma resistência à mudança. É o sentido geral, ela é mais ilusória do que real, porque quando eu compreendo o que está acontecendo, a dor desaparece. Por isso, a consciência desperta pelo sofrimento é o ponto de partida para a libertação interior. Ponto de partida, mas poderia ser o amor o ponto de partida. Depende do nosso conhecimento e da nossa predisposição. Muito obrigada, Sebastião. Que linda explicação. Fantástico. Então, tudo, portanto, encontra-se dentro da pauta do querer corretamente, a fim de conseguir-se retamente, pensando-se com equidade e justiça, agindo-se com bondade e compaixão, vivendo-se com esperança e alegria. A iluminação dá-se naturalmente, ampliando a capacidade do self para gerar o estado luminoso permanente. Grifo nosso, você escreve. Isso lá do livro Consciência e Vida, Consciência e Sofrimento, do Divaldo Pereira Franco e a irmã Joana de Ângeles. Pode passar, César. E aqui eu trouxe um pequeno esquema, depois você me corrige se estiver errado. É uma sequência, César, que vai aparecer várias figuras. Então, apresenta a primeira figura. Vida é vida. Mateus, capítulo 24, 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Fala Jesus para nós. Então, vamos imaginar que essa figura que está sendo projetada agora seria o nosso. Pode passar, César, vai clicando aí. Imagine que essa figura seria o nosso consciente. Pode continuar passando, César. Então, nós temos um consciente, estamos falando aqui da nossa mente. Além do consciente, nós temos o subconsciente. Esse subconsciente é onde gravamos todo o pretérito nosso, vai sendo gravado nesse subconsciente. E temos o supraconsciente, que são as ajudas que recebemos do alto, da espiritualidade, diretamente de Deus e de Jesus, para esse equilíbrio que temos que ter no nosso consciente, que é aquilo que nós sentimos no presente. Pode ir passando, César. Então, vai passando. O subconsciente, ele tem os conhecimentos que vão, muitas vezes, entrando do subconsciente, vem para o consciente com as nossas inseguranças. Nós lembramos do passado, trazemos para nós aqueles arquétipos que já estão até arquivados, mas nós desarquivamos, lembramos de mágoas e tudo, e isso volta no presente, e muitas vezes nós achamos que são espíritos que estão nos atormentando. E, na verdade, são as nossas próprias emoções que estão subindo do subconsciente para o nosso consciente, chegando no presente e nos desequilibrando. Vai continuando, César, pode passar de novo. Então, são vários. Acontece que do supraconsciente, pode ir passando agora, chegam as ajudas. Essas estrelas que estão aqui, pode ir passando, César, uma atrás da outra. Nós temos, vamos dizer, no nosso consciente, a recepção. Essa recepção que vem do subconsciente
e também vem do supraconsciente. Tudo isso para a nossa mente. No nosso subconsciente, nós já temos tudo automatizado. Por exemplo, ninguém pensa para respirar, ninguém pensa para que o nosso organismo faça a digestão faça a digestão, porque nós estamos comandando. Tudo é automático já, nós vamos sendo automatizados. Pode continuar, César. Agora, a vontade de crescer, de obter capacitação, de nos ligarmos através da prece, de buscar aquilo que ainda nós não sabemos pela vontade, vamos atrair, pode passando, César, nós vamos atrair esses conhecimentos, essas luzes, essas estrelas, essas forças que chegam da supraconsciência para o nosso consciente, nos ajudando nesta caminhada a ficar mais fácil e mais amplo. Então, à medida que nós vamos desenvolvendo, perseverando com as nossas ações, as nossas escolhas, vigiando os nossos pensamentos, buscando, de alguma forma, ser útil dentro da humanidade, ter um propósito realmente de contribuir para uma humanidade melhor, pode ir continuando, César. Nós vamos deixar esse homem velho, que está no subconsciente, e vamos caminhar para um homem novo, que é essa transformação que, com o Evangelho, usando o Evangelho, como nós usamos o Evangelho, nós vamos promovendo essa transformação no nosso íntimo. Pode continuar, César. E assim nós poderíamos dizer que seria, de uma forma muito simples, muito singela, esse esquemazinho que eu fiz, que talvez a tese espírita, da doutrina espírita, de uma forma geral, traz para nós, que é um trabalho individual de cada um de nós. É um trabalho que nós recebemos ajuda. Ajuda-te, o céu te ajudará. Batei e abrir-se-vos-á. Pedi e vos será dado. Mas tudo isso não vem sem que exista da nossa parte o merecimento, o esforço e o trabalho. E assim eu agradeço profundamente a oportunidade que eu tive do Sebastião. E eu queria terminar a nossa conversa trazendo Casimiro Cunha, que ele diz assim: meu Senhor, Pai de bondade, de luz e de amor sem fim, não me abandones às trevas que trago dentro de mim. Não me deixes repousar no leito em flor da ilusão. Dai-me a bênção luminosa da tua repreensão. De espírito encarcerado nos débitos que inventei, tenho sede de equilíbrio que nasce da tua lei. Muita paz a todos. Muito obrigada, Sebastião. A gratidão infinita é nossa e muita paz mesmo. Que esta luz de Deus possa expandir cada vez mais a sua consciência para essa sensibilidade diante das informações. E fazendo a recapitulação rápida, aí você vai interagindo também. Então, quando veio a ideia de estudar o Evangelho nesta angulação? Porque eu pensava que o Evangelho era a Bíblia, era o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu não tinha quase que parâmetro para entender a realidade e a importância do Evangelho. Até que cheguei numa casa espírita, aqui numa cidade vizinha, no Centro Espírita Nova Era, em Andradina, e estava na lousa
Quando fôssemos estudar o Evangelho, não devíamos esquecer que ele não está aqui nem acolá, mas sim em nós mesmos, dentro do nosso próprio espírito, nos mais íntimos reforços de nossa consciência e de nosso coração. Então, o que é o Evangelho? Será que é o que Jesus disse-nos? O reino de Deus está dentro de vós. Que Miramês afirma, se o reino está, Deus e o Cristo também estão. E ficou mais interessante quando na obra, isso está na obra Irmão na Lição Renúncia de Emmanuel. E encontramos com Joana de Anjos na obra Espírito e Vida que Evangelho é força, é um repositório, é uma somatória de força, vitalidade e vida. E força em nós é a súmula das virtudes, a nossa força de ação, de fazer acontecer. Vitalidade é o que temos como matéria-prima, as forças latentes em nós para fazer acontecer o combustível. E vida é a resultante da lei agindo sobre a matéria-prima, sobre essa vitalidade. E o propósito da vida é gerar a consciência. Consciência que expande e se ilumina a cada passo, sabendo como usar o Evangelho que está em nós. Porque se temos um propósito de vida plena, de vida nova, eu faço isso por intermédio da oração, que é uma arquitetura de uma vida diferenciada. E nós sabemos que a oração ela é um ser que eu estou construindo, é um projeto de vida, a ponto de estudarmos também a temática da oração do que é. É força que gera serviço. É vibração, é energia, é poder. Força que gera serviço, oração é força e ação é serviço, é Emmanuel. Vibração, energia e poder é André Luiz. E percebi que a oração é a alavanca que colocamos em ação o próprio Evangelho, porque a oração começa lá onde a consciência se expande, ou seja, onde está o Evangelho, na superconsciência. E é o mais perfeito mecanismo de planificar-se na ação. É a mais potente alavanca na autocura, porque quando se coloca a força, a lei, nós criamos novos hormônios no mundo mental, psíquico, emocional, para melhor gerir a condição perispiritual e física, com a lei, a nova ordem de fatos. Com a vitalidade, reconstruímos e revitalizamos a própria vida. E, ao mesmo tempo, com a promoção da vida, geramos um quanto mais de consciência, a iluminação dessa e a expansão da mesma. Mas agora eu deixo com você a sua finalização e o convite às cenas dos próximos capítulos. Obrigada, Sebastião. Que colocação linda, suas definições tão científicas e tão profundas. Para mim, o Evangelho, eu tenho a frase de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso toca profundamente a minha alma. E eu sinto, na simplicidade da minha fé, seguir Jesus, imitar os seus ensinamentos, de qualquer forma, seja como for, me colocar a serviço. Então, eu enxergo a vida que tem que ter um propósito. Nós estamos aqui e temos que ter tarefas, objetivos, porque viver não é apenas vir para a Terra num parque de diversões, é aprender, é procurar cada dia dar um passo a mais naquele domínio que nós precisamos ter nas nossas emoções.
Então, eu vejo que o Evangelho, através da prece, do controle individual que cada um de nós deve ter, de se vigiar mesmo, como Jesus ensinou, orar e vigiar para não cair em tentação. É uma disciplina que não pode ser esmorecida. É uma disciplina que é o todo o tempo, externamente e internamente, a nossa postura. E é algo muito gratificante quando nós aprendemos a, não de uma forma plena, mas de alguma forma, dentro do limite, da limitação de cada um, no caso, os limites que eu tenho, de dominar isso para ter uma vida com a felicidade relativa aqui, já, agora, neste orbe da terceira dimensionalidade. E eu quero só agradecer profundamente a oportunidade de ter aprofundado, de ter estudado esse livro maravilhoso que você escreveu e despertou realmente em mim muito mais desejo de entender o Evangelho de Jesus e não entender só para mim, mas para levar para as pessoas o máximo que puder, aquilo que você vai descobrindo em si mesmo, compartilhar, que pode, se me ajuda, vai ajudar os outros também. Então, muito obrigada. E fica aqui o convite. Nós vamos ter a terceira parte, que vai ser. Quarta parte. Aliás, quarta parte. Então, nós vamos nos aprofundar um pouco mais e continuar essa busca por Jesus na nossa vida. Muito obrigada, Sebastião. Eu amei esse bate-papo com você. E me desculpa se muita coisa ainda ficou faltando, mas as minhas limitações são essas. Beijo para você. Muito obrigada. Nossa gratidão eterna. Deus a abençoe grandemente, ilumine sua vida, seu trabalho, sua família, seus afazeres, que tudo floresça sob a luz do Evangelho do Cristo em espírito verdadeiro. Namastê. Namastê. E o nosso próximo convidado, na quinta-feira que vem, no dia 28, é o Alexandre Marques de São Bernardo do Campo, o editor de nosso livro. Vamos dizer assim, o responsável pela editora Liberdade e Consciência, a editora Bezerra de Menezes, a distribuidora Mega Livros. Então ele edita o nosso livro e distribui e vai nos dar a honra de mais um bate-papo. E o tema é Pedi, Buscai e Batei, que é da frase ou da máxima Pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Vamos ver o que ele tem a nos dizer. Pedir o quê, Alexandre? O que você está buscando? Qual a sua busca real? Onde você vai bater para adquirir os conhecimentos mediante a sua busca para executar aquilo que você pediu? Então, a nossa gratidão infinita a Márcia Prazinos, a você, Alexandre, em especial ao César Ayala, que amorosamente nos conduziu, está nos conduzindo, e a vocês, netespectadores, que são a causa do nosso existir. Então, sem o César, não chegaríamos até vocês. Sem a vossa audiência, não haveria motivo para existir como canal, como projeto, como propósito. E aos corações solidários e fraternos que nos auxiliam nessa imensurável jornada, como a Neuza Marques, a Marcela Lima, Marcela Lemos, Anderson Guerra, o próprio Alexandre e a Jussara Rochas, o Fernando Rocha e tantos outros luminares
Já falei a Neuza Marques. E a Neuza organiza toda a nossa agenda, a agenda global, e vários seres, como a Aline Gonçalves e tantos outros, nos auxiliam direto ou indiretamente. A Ellen, juntamente com a Tereza, Soraya, a Vitória, lá na Bahia, Vitória lá de Gandu, a Ninfa, lá de Itabuna, o Jorge, lá de Ilhéus, e vários outros seres que nos ajudaram a organizar essa agenda que está findando, e vamos finalizá-la em Itapetinga na próxima terça-feira, dia 26, onde? No Centro Espírita Servos do Senhor, a segunda cidade que visitamos na Bahia, e é o estado que mais palestramos em número de quantidade de cidades até hoje. Então a nossa gratidão infinita a tudo e todos, rogamos a Deus, ao Cristo, aos seus emissários, que nos abençoe e nos ilumine sempre. Namastê. Palestra presencial com Sebastião Camargo. Quando? Sexta-feira, 22 de agosto de 2025, às 19h30. Onde? Vitória da Conquista, Bahia. Local: Centro Espírita Pena Branca. Endereço: Rua Carlesio Santos Sandi, número 1, Bairro Cruzeiro. Tema: Evangelho, Oração e Bioenergia. Responsável: Cláudio Macedo. Sábado, dia 23 de agosto de 2025, às 17 horas. Onde? Vitória da Conquista, Bahia. Local: NEO, Núcleo Espírita de Oração. Endereço: Avenida Iris Silveira, 205, Candeias. Tema: Evangelho na Ação. Responsável: Dr. Fábio. Seminário presencial com Sebastião Camargo. Quando? Domingo, dia 24 de agosto de 2025, das 9h30 ao meio-dia. Onde? Vitória da Conquista, Bahia. Local: Centro Comercial Lobo, Rua Zeferino Correia, 77, Centro. Tema: Autoencontro. Responsável: Ellen Cruz. Sexta vivência: o despertar da consciência. Quando? De 10 a 12 de setembro de 2026. Começando dia 10 às 18 horas e terminando dia 12 ao meio-dia. Onde? Olímpia, São Paulo. Tema geral: o sentido e o significado da vida. Local: Fazenda Capituva. Contato: DDD 18 99720 1184. Elizabeth Henrique. DDD 14 98226 0019. Lúcia Parra. DDD 17 98169 9889.
Isabel. Namastê.